Eu sou João, servo de Jesus Cristo, e estou exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em um dia do Senhor, ouvi uma grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava aos pés e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. O seu cabelo era branco como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. As estrelas que viste na minha destra são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros que viste são as 7 igrejas. E assim fiz, como ele me ordenou, e escrevi em um livro tudo o que vi e ouvi. E depois disto olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, como de trombeta, falando comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante à águia quando se está voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. E vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Este é o cavaleiro do cavalo branco, que representa o anticristo, o falso Messias, que enganará a muitos com sinais e prodígios, e fará uma falsa paz com Israel, mas depois romperá o pacto e perseguirá os santos. Ele é o inimigo de Deus e do seu povo, e será derrotado pelo verdadeiro Cristo na sua vinda. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Este é o cavaleiro do cavalo vermelho, que representa a guerra, a violência, o derramamento de sangue que se espalhará pelo mundo por causa do anticristo e da sua tirania. Ele trará morte e destruição aos homens e fará com que se odeiem uns aos outros. A guerra é uma consequência do pecado e da rebelião contra Deus. Desde o início da história, a humanidade tem vivido em conflito, seja por questões de território, de recursos, de ideologia, de religião ou de poder. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Este é o cavaleiro do cavalo preto, que representa a fome, a escassez, a inflação, que afligirá a terra por causa da guerra e da opressão. Ele fará com que os alimentos sejam caro e raro, e que os homens passem necessidade e miséria. A fome é uma consequência da guerra e da injustiça. Quando há guerra, há destruição das plantações, dos animais, dos recursos hídricos e dos meios de transporte. Quando há injustiça, há desigualdade, exploração, corrupção e opressão. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo esverdeado, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia.
e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Este é o cavaleiro do cavalo amarelo esverdeado, que representa a morte, o sepulcro, o juízo, que consumirá a terra por causa dos pecados e das calamidades. Ele fará com que os homens morram de várias formas e que os seus corpos sejam devorados pelos animais e pelos vermes. Estes são os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são os 4 primeiros juízos de Deus sobre a humanidade rebelde e ímpia, que rejeitou o seu amor e a sua graça. Eles são os precursores da grande tribulação, que será o tempo de angústia e de aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Eles são os sinais do fim dos tempos, que precedem a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que julgará os vivos e os mortos, e estabelecerá o seu reino eterno de justiça e de paz. Depois que eu vi os 4 cavaleiros do Apocalipse saírem, o Cordeiro abriu o 5º selo, e eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foi-lhes dada, a cada um, uma vestidura branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Este é o 5º selo do Apocalipse, chamado de martírio. Ele representa o clamor dos mártires, que foram fiéis a Deus até a morte e que esperam a sua recompensa. Eles representam também a igreja perseguida, que sofre por amor a Cristo e que não se rende ao anticristo. Eles são os heróis da fé, que preferiram morrer do que negar o seu Senhor. Eles são os exemplos de coragem, de fidelidade, de amor. Eles são os bem-aventurados, que serão consolados, que serão vestidos de branco, que reinarão com Cristo. Quando o Cordeiro abriu o 6º selo, eu olhei, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou negro como saco de cilício, e a lua toda se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os comandantes, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Este é o 6º selo do Apocalipse, chamado de catástrofe. Ele representa as mudanças cósmicas que afetarão o sol, a lua, as estrelas e a terra. Ele trará trevas, sangue, fogo e terror. Ele abalará os fundamentos do mundo e fará com que tudo se mova e se desloque. Ele causará pânico, medo e desespero. Ele fará com que os homens reconheçam o poder e a glória de Deus e o seu juízo iminente. Ele fará com que os homens busquem refúgio, mas não o encontrarão. Ele fará com que os homens clamem por morte, mas não a terão. Ele será o instrumento da majestade de Deus, que mostrará a sua santidade e a sua ira, e que preparará o caminho para o seu retorno. Estes são os 6 primeiros selos do Apocalipse, que revelam os juízos de Deus sobre o mundo na grande tribulação. Mas há uma boa notícia, uma esperança, uma saída. Há um cordeiro que foi morto, mas que vive. Há um leão, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Há um Salvador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o único que pode nos livrar dos 6 selos do Apocalipse e de todo o mal que virá sobre o mundo. Ele é o único que pode nos dar a vida eterna e nos levar para o céu, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte.
Ele é o único que pode nos fazer felizes e nos dar paz, amor e alegria. Aqui eu, João, finalizo o meu relato da visão que tive do nosso Senhor Jesus Cristo e dos 6 selos. Esta é a revelação de Deus, que Ele me deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente irão acontecer. Esta é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, que é fiel e verdadeiro. Esta é a bem-aventurança daquele que lê e dos que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.